E aí pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo abordaremos sobre o tema do desenvolvimento embrionário através de um stop motion. Este tema é de super importância na biologia, como também em nossas vidas. Explicaremos cada fase e etapa. Então, se prepare e bora pro vídeo! Ao entrar no canal vaginal, os espermatozoides conseguem fecundar ou fundir o ovócito secundário. Esse ato de fecundação é chamado de cariogamia, ou seja, a união dos gametas feminino e masculino. Mas, para que o surgimento do embrião aconteça, é necessário a fertilização do óvulo. Então, após o espermatozoide se fundir ao óvulo secundário, ocorre o processo de fertilização, a união do pronúcleo feminino com o pronúcleo masculino, que acontece na tuba uterina, próximo aos ovários. Através dessa fertilização, surge o zigoto, uma célula diploide com os dois materiais genéticos providos dos pronúcleos masculino e feminino. A partir dele vai se formar todo o nosso organismo. Após a fecundação, ocorre a clivagem, que é o desenvolvimento de um organismo multicelular, através de uma série de divisões mitóticas consecutivas, dando origem à multicelularidade do embrião. Cada uma das células resultantes da clivagem do zigoto é denominada de blastômeros. Um embrião com 16 células é chamado de mórula. Tem este nome pois lembra uma mora e chega a este estágio aproximadamente 3 dias após a fertilização. Os blastômeros, neste período, estão bem compactados. Quando o embrião atinge 32 células, os blastômeros começam a secretar, ou seja, fazer que haja uma secreção, e com que a substância produzida no interior das células saia para o exterior. Como dito antes, começa a secretar fluidos para dentro do embrião. Este fluido concentra-se dentro da blastocele, uma cavidade. Neste momento, chamamos o embrião de blastocisto, e é ele que emerge no endométrio. Gastrulação. Nessa fase é definido o plano corporal do indivíduo, a partir da formação dos folhetos germinativos, ectoderma, endoderma e mesoderma. As células das bástulas se reagem, células migradas para a região interna, endoderma e mesoderma, serão posteriormente diferenciadas dos músculos e órgãos internos, e a superfície ectoderma em sistema nervoso e pele. A blastocele desaparece, dando origem à estrutura denominada arquitero, que se modifica por tubo digestório. O arquitero se comunica com o exterior por uma estrutura denominada blastopóreo. Este, em animais prostostômios, dando origem à boca, e em deuterostômios, ao ânus, sendo boca formada depois, na região oposta dessa estrutura. Na organogênese ocorre a diferenciação dos folhetos em órgãos. Ela se inicia nos cordados com a neurulação, que consiste na formação do tubo neural a partir da ectoderme. Notocorda e celoma também são formados, sendo esse último delimitado pela mesoderme. Em vertebrados, a partir do ectoderma, forma-se a crista neural. Ela é responsável pela formação de alguns tipos celulares, como os pigmentares e neurônios sensoriais do sistema nervoso periférico. No desenvolvimento embrionário, cada órgão ou estrutura celular tem sua função e especialidade. Os gametas são células responsáveis pelo processo reprodutivo. São gametas, espermatozoide e óvulo. O útero é o órgão muscular e oco que está presente no corpo da mulher e é um dos componentes do sistema reprodutor feminino. Esse órgão é fundamental para a reprodução, uma vez que sua principal função é servir de local para o desenvolvimento do bebê. A especialidade das tubas uterinas é captar o óvulo e conduzi-lo para o local da fecundação. É no interior de uma das tubas que o embrião se forma. Os ovários têm como função a sintetização dos hormônios sexuais femininos e a produção e armazenamento dos óvulos.
A vagina é a estrutura responsável por receber o sêmen durante a relação. É o local por onde o bebê passa para nascer via parto normal. É o canal de escoamento de secreções uterinas e sangue menstrual. Os folhetos darão origem aos diferentes tecidos do corpo e se dividem em ectoderme, endoderme e mesoderme. A função da ectoderme é fazer as seguintes partes: epiderme, unhas, pelos, córnea, cartilagem e ossos da face, tecidos conjuntivos das glândulas salivares, lacrimais, timo, tireoide e hipófise, sistema nervoso, encefalo e neurônios, entre outros. A função da endoderme é fazer as seguintes partes: pâncreas, sistema respiratório, exceto cavidades nasais, pulmões, fígado e epitélio da bexiga urinária, e entre outros. A função da mesoderme é fazer as seguintes partes: derme da pele, músculos, cartilagens e ossos, exceto da face, médula óssea, rim, útero, coração, sangue e entre outros. As funções das estruturas da fase da organogênese são: tubo neural, responsável por dar origem ao sistema nervoso do indivíduo; celoma, estrutura que origina a cavidade torácica e abdominal; notocorda, eixo de sustentação encontrado no embrião, apenas em animais cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A notocorda serve de molde para a coluna vertebral, calcificando-se e sendo substituída pela coluna vertebral após alguns meses de gestação. Arquêntero origina o tubo digestivo. Concluímos que o processo de desenvolvimento embrionário é complexo e demorado. Porém, se estiver em contexto de bons fatores externos e internos, o feto com certeza alcançará o nível de consciência própria e autoindependência, tornando assim possível a propagação da vida e da espécie humana.